Nós iniciamos agora o estudo do último tecido primordial ou fundamental de constituição do organismo humano, o tecido nervoso. Nós vimos até agora o tecido epitelial, todos os tecidos conjuntivos, o tecido muscular e, por fim, o tecido nervoso. Nós observamos, com relação à constituição anatômica do tecido nervoso, uma segregação em duas porções, o que nós chamamos de sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele vai ser formado pela estrutura encefálica, ou seja, todo o encéfalo, associado à estrutura anatômica da medula espinhal. Além disso, associado ao sistema nervoso central, nós temos um conjunto de fibras nervosas que partem, por exemplo, da porção cervical e também de todo o restante da medula espinhal na forma de nervos. Esses nervos, que não fazem parte mais da medula propriamente, nem do encéfalo, que são localizados em tecidos periféricos, junto com regiões em que essas células nervosas se aglomeram, formando estruturas nodulares, que nós chamamos de gânglios. Essas estruturas, os nervos e os gânglios, formam o que nós conhecemos como sistema nervoso periférico. Nós temos, então, o sistema nervoso central, formado por encéfalo e medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, formado pelos nervos e pelos gânglios. O tecido nervoso ele é constituído por uma célula principal, ou um conjunto de células principais. Por quê? O neurônio, que é a principal célula do tecido nervoso, do ponto de vista de percepção e de transmissão de impulso nervoso, é a principal responsável por essa função. No entanto, nós sabemos que dentro do tecido nervoso, apenas o neurônio não conseguiria desempenhar uma função altamente específica. É necessário que ele esteja associado dentro da massa encefálica ou dentro do tecido nervoso, onde ele está alojado, que ele esteja associado a um conjunto de outras células, células de suporte do tecido nervoso, que nós chamamos em conjunto de células da glia ou células da neuróglia. São inúmeras e nós vamos estudar mais adiante. No entanto, nós precisamos compreender que, com relação à célula nervosa, a transmissão, a recepção do impulso nervoso, o neurônio ele é o principal responsável. Como característica histológica desse neurônio, nós vamos observar que todo neurônio ele vai apresentar um corpo celular, ou seja, uma região citoplasmática que exibe uma configuração normal de uma célula comum com um núcleo que normalmente é central ou, dependendo do tipo de atividade do neurônio, pode até estar deslocado, localizado de maneira excêntrica. Como características mais específicas, nós observamos que a partir deste corpo celular, que nós também chamamos no tecido nervoso como pericário, é possível observar que partem inúmeros prolongamentos. Dependendo do tipo de neurônio, esses prolongamentos podem ser menos numerosos, reduzidos a um ou por meio de ramificações a mais de um, ou a partir do próprio pericário, inúmeros prolongamentos já partem simultaneamente desse citoplasma, formando o que nós chamamos de dendritos. Além disso, todo o corpo celular ele tem uma estrutura fusiforme central, localizada em alguma porção deste corpo celular, chamada de cone de implantação. Neste cone de implantação, nós temos o princípio da formação do prolongamento principal deste neurônio, chamado de axônio. O axônio é a principal via de condução do impulso elétrico. Normalmente, o axônio ele é responsável pela transmissão dos impulsos, seja de natureza mais receptora ou de natureza motora. Ou seja, se você está trazendo o impulso da periferia para o sistema nervoso central ou levando o sistema nervoso central para a periferia. Os neurônios, eles podem se apresentar de maneira extremamente complexa, desde neurônios com muitos prolongamentos, até mesmo neurônios bem mais simples, com prolongamentos únicos, ou, por exemplo, os interneurônios. A configuração histológica, morfológica dessas células contribui para que o sistema nervoso central e também o periférico possua distinções anatômicas. Por exemplo, quando nós analisamos um cérebro, uma massa encefálica, nós observamos a formação do que nós chamamos de substância branca
e substância cinzenta. Isso só é possível porque a concentração de células ou de porções de células nessas regiões contribui para que exista uma discriminação, uma diferenciação entre ambas as porções. Normalmente, a substância cinzenta, ela se apresenta dessa forma porque existe um acúmulo de corpos celulares de neurônios e também de prolongamentos iniciais. A substância branca já não apresenta mais corpos celulares. Nessa região de substância branca, assim como na cinzenta, nós também vamos encontrar células da glia. Mas na substância branca, nós vamos encontrar células da glia constituindo a massa encefálica e apenas prolongamentos axonais ou de dendritos dessas células localizadas ali na própria substância cinzenta. Desta forma, dependendo do tipo de neurônio ou dependendo do tipo de região que está sendo analisado com relação ao sistema nervoso central, você vai ter muito bem claro uma diferenciação do que é substância branca ou massa branca e substância cinzenta, ou também conhecida como massa cinzenta. Os neurônios, eles podem apresentar estruturas variadas, como por exemplo, desde um neurônio que tenha inúmeros prolongamentos dendríticos e um único axonal. É importante lembrar que todo neurônio possui apenas um único axônio. No entanto, essas células que têm muitos prolongamentos que partem do próprio pericárdio, que são os dendritos, nós vamos classificá-las na histologia como neurônios multipolares. Existirão neurônios que têm apenas um prolongamento dendrítico e um prolongamento axonal. Neste caso, esse neurônio ele é classificado como bipolar, porque ele tem apenas dois polos de saída dessas ramificações. Nós temos também um tipo de neurônio onde o prolongamento ele parte como único e se ramifica na forma de dendrito e de axônio. Neste caso, nós vamos chamar este neurônio de pseudo-unipolar, porque ele acaba se diferenciando em duas porções distintas, que configura duas ramificações, uma ramificação dendrítica e também uma ramificação axonal. Do ponto de vista morfológico, então, os neurônios podem ser classificados como multipolares, bipolares e pseudo-unipolares. Nós temos ainda uma classificação dos neurônios com relação à sua função. Existem neurônios que são capazes apenas de transmitir o impulso. Neste caso, nós chamamos as fibras ou estes neurônios de eferentes. Eles são classificados como neurônios motores, ou seja, eles geram um impulso ou o impulso gerado no sistema nervoso central é transmitido para o sistema nervoso periférico, pelo sistema nervoso periférico, para um órgão efetor, que pode ser, por exemplo, um tecido muscular, para que gere um movimento. A informação saiu do sistema nervoso central e foi parar na periferia do tecido. Neste caso, nós dizemos que este impulso ele é do tipo eferente, ele é um impulso motor gerado por um neurônio motor. Da mesma forma, nós temos neurônios que são especializados na percepção de estímulos. Ou seja, se você sofre uma queimadura ou tem alguma sensação de dor periférica, é comum que você sinta essa dor. Por quê? Os neurônios sensitivos localizados nessa região percebem o estímulo gerado, só que agora eles captam a informação da periferia e levam para o sistema nervoso central. Esses neurônios que são especializados na percepção do estímulo que foi gerado, eles são classificados como aferentes, também conhecidos como neurônios sensitivos. Desta forma, nós vimos que as células nervosas, elas podem ser classificadas de duas maneiras principais: pela sua morfologia, como multipolares, bipolares e pseudo-unipolares, e também pela sua função, como fibras nervosas motoras, também conhecidas como fibras eferentes, e fibras nervosas sensitivas, classificadas como fibras nervosas ou neurônios aferentes.